Jornal dos Municípios. Conosco a prefeita de Vila Nova dos Martírios, Carla Batista, que é presidente do consórcio SIM. O que se pode dizer hoje do consórcio intermunicipal, intermultimodal, o consórcio SIM? O nosso consórcio, ele tem uma atuação hoje ampla, né? Nós atuamos aí trazendo e buscando benefícios para os municípios que fazem parte do consórcio e fazendo uma parte também de projetos, de atuação junto à Vale, de atuação junto ao governo federal, a parte de captação de recursos também. Então, assim, ele tem hoje uma atuação bem abrangente, principalmente porque agora recentemente foi aprovada e sancionada a nova lei de consórcios. Então, assim, tem muitos benefícios que os municípios que não conseguiriam buscar sozinhos ou que, porventura, estariam impedidos por questões de certidões, de calque, hoje já podem buscar e já podem receber através dos consórcios. Então, assim, é uma luta também de alguns anos e que esse ano foi aprovada a nova legislação de consórcio e já foi até sancionada pelo atual presidente. E o consórcio acaba de ser contemplado aí com valores que serão distribuídos nos municípios? Isso, exatamente. É sabido de todos no estado, né, que a gente tem uma luta aí de quase 5 anos em busca dos royalties da mineração, que é uma história bem longa, né? É uma história que teve vários capítulos. Mas é importante dizer que o que nós do consórcio, eu como presidente, que eu tenho a honra de presidir o consórcio e tenho certeza que todos os prefeitos e prefeitas que fazem parte do nosso consórcio, o que é importante dizer e o que é importante trazer para a comunidade é o lado que só deve ser que é o lado positivo disso, que é o resultado efetivo que o nosso consórcio está trazendo juntamente com todas as pessoas que contribuíram, com a nossa bancada, que contribuiu muito para o Brasil. Eu até tenho usado um termo muito interessante de dizer que os pezinhos rachados do Maranhão estão trazendo resultado efetivo, positivo para o Brasil, foi a aprovação da Lei 13.540, né, que é a lei que trata de beneficiar os municípios afetados pelas atividades de mineração, aí são todas as atividades de mineração, com uma parte dos royalties que são destinados ao pagamento da contribuição pela exploração de substâncias minerais, que é a CEFEM. Então, a gente traz assim o resultado efetivo, aconteceu essa semana, nas contas dos municípios que estão contemplados pelas atividades de mineração. Mas assim, a gente quer passar isso, né? Esse lado positivo de nós termos aprovado uma lei nacional, uma lei que vai beneficiar vários municípios brasileiros e nós estamos sendo agraciados com o início desses repasses essa semana, Zé. Os 18 deputados federais da bancada maranhense e os 3 senadores do nosso estado participaram dessa luta. Com certeza. Quando nós começamos a militar nessa causa, assim, lá atrás, pouca gente acreditou. Aliás, do Congresso Nacional ninguém acreditava, né? Nós tivemos que fazer aí um trabalho muito importante de convencimento, né, de toda a bancada. E é importante dizer que quando houve a compreensão por parte da bancada da legislatura anterior, que foi quem militou mesmo forte nisso, quando eles tiveram essa compreensão, todo mundo caiu para dentro, como a gente gosta de dizer. Todo mundo entrou no cenário e todo mundo procurou fazer a sua parte. De deputado federal, o primeiro que acreditou foi o Kleber, que acreditou em todos e saiu nos ajudando a convencer. E todos foram convencidos e trabalharam. No dia que foi, por exemplo, para votar a lei, que foi o dia de uma sessão na Câmara Federal, que durou 12 horas de sessão, acabou quase 2 horas da manhã, foi um embate tremendo, foi um momento, era um momento no país em que a oposição ao então presidente Temer, do qual nós devemos muito, nós que estamos sendo beneficiados, e o presidente era um senador do PT, então assim, era uma comissão mista, mas lá nós tratamos daquilo que era importante. E eu estive lá na comissão, numa das reuniões da comissão, junto com os prefeitos e prefeitas do consórcio, e nós fizemos a nossa defesa, e naquele dia foi acatado o nosso pedido, de 4%, que iria 10% para a gente. Só que no dia da votação no plenário da Câmara, que houveram várias negociações, o lobby das mineradoras é muito forte, né, Zé Filho? São empresas muito fortes. Elas conseguiram diminuir de 4% para 3,5%.
E nós conseguimos convencer as bancadas de oposição de desobstruírem a pauta, porque a pauta estava obstruída. Na hora que baixou para 3,5%, a nossa expectativa de ganho diminuía, lógico, né? E aí o que é que nós fizemos? Tinha uma emenda do senador Roberto Rocha pedindo que o nosso valor, mesmo com 4, que fosse 15 ao invés de 10. Aí não tinha sido acatada, mas no momento que baixou de 4 para 3,5, aí a emenda dele foi utilizada naquele momento e o nosso valor passou de 10% para 15%. Mas ainda ficou um embate muito grande, a oposição sem querer de maneira nenhuma abrir, como eu falei, pelo momento político que o país vivia, de muitos embates. E nesse momento também a gente foi lá e fez a intervenção junto a quem a gente achou que poderia ajudar, que foi o então deputado Everton. Ele era líder das minorias de oposição, a gente chamou, fez o pedido, sensibilizou, falou que era uma questão do Estado do Maranhão. E na outra reunião de líderes, que lá tiveram várias reuniões durante a sessão, foi convencido todas as bancadas por ele, todas as bancadas de oposição, e desobstruir a pauta, e voltou para o plenário e foi votado na Câmara. Nesse momento, Zé Filho, que foi votado na Câmara, era uma quinta-feira, era uma quarta-feira. Compreenda você que terça-feira vencia a medida provisória, porque elas têm um prazo. E nós ficamos naquele desespero, e agora é o Senado, porque não podia votar na Câmara e passar direto para a sanção. E assim foi uma coisa extraordinária que eu acho que poucas vezes aconteceu nesse país. No mesmo dia foi protocolado no Senado. E nós partimos para o Senado, partimos para dentro, fomos para quem podia ajudar naquele momento. Procuramos nossos 3 senadores, o ex-senador Edson Lobão, o ex-senador João Alberto e o senador Roberto Rocha. Fomos lá, conversamos com eles. Tem que votar até terça-feira, porque senão a gente vai perder. Aí a gente nadou e morreu na praia, né? E eles fizeram essa intervenção séria de colocar no dia seguinte em pauta. Na quinta-feira já estava em pauta. Outra briga grande com a oposição ao governo. A oposição estava justamente reclamando dessas questões, de dizer que os projetos do governo federal estavam chegando e sendo votados sem passarem pelo número mínimo de sessão, de discussões. Mas nós, nesse momento, o ex-senador João Alberto foi muito importante. Ele foi até o presidente do Senado, que já tinha se negado a colocar em pauta, e fez uma sensibilização com ele, conversou, explicou, falou que vencia na terça-feira seguinte, que não ia dar tempo. E ele, graças a Deus, foi convencido, colocou em imediata discussão e votação na mesma quinta-feira. Chegou da Câmara na quarta, na quinta, iniciou-se a discussão. Aí lá, né, você veja bem como o Maranhão foi o autor principal disso. Lá os estados mais beneficiados, financeiramente falando, são Pará, porque é produtor, né, de minério, Minas Gerais, um forte produtor também. Mas assim, os atores ali daquele momento no Maranhão foram muito importantes. Eu lembro que eu conversei com o senador Jader, do Pará, e ele já tinha se dado por vencido. Ele disse para mim, ele até usou uma frase emblemática, ele disse: prefeita, na política tem 2 coisas, aquilo que a gente quer e aquilo que é possível. Jornal dos Municípios.